Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript, ainda na linha de coleções, falando sobre a coleção base, os arrays. Vamos aprender como colocar e executar funções dentro de um array. É mais uma possibilidade aí do dinamismo de JavaScript. Bora para a prática? Então, pessoal, começamos a aprender array aqui na aula passada e na aula de hoje vamos aprender um pouco mais, vamos ver mais possibilidades aqui de trabalhar com coleções em JavaScript. Como eu falei com vocês, a gente pode adicionar qualquer tipo de dados em um array, em uma coleção, inclusive funções, e posso executar essas funções. Eu posso criar um array de funções para serem executadas, por exemplo. E isso é muito bacana. Vamos ver como que isso funciona e como que a gente pode trabalhar. Por exemplo, vamos começar com um array aqui que eu vou chamar de valores, beleza? Tá? E vamos colocar 1 e 2 aqui primeiro, inicialmente, certo? E vou criar um outro array que eu vou chamar de OP, que é o meu array de operações ou funções que eu quero executar. Na primeira posição, no índice aqui 0, primeira posição desse array, eu vou criar uma função anônima, tá? Que vai receber um parâmetro, certo? E eu vou operar esses parâmetros, os valores desse parâmetro. Então, com for, por exemplo, off, tá? Eu quero fazer a soma, ok? Desses valores. Então, let has, certo? Começando em 0, e aqui has mais igual o valor. E no final aqui, eu dou um return em has. Show? Uma função simples aqui para fazer a soma dos elementos de uma coleção. Da mesma maneira, eu vou criar uma outra função, tá? Que vai ser para fazer a multiplicação. Então, ela não pode começar em 0, senão sempre vai ser 0, né? E aqui eu vou trocar de mais para multiplicar, beleza? E mais uma função, simplesmente para poder imprimir todos os elementos da coleção, tá? Então, ela aqui vai usar um console.log e imprimir aqui os elementos da coleção. Show de bola, pessoal? Então, são só 3 funções ali. Obviamente que eu poderia criar a função fora e só colocar ela aqui dentro do array, tá? Não tem problema nenhum. Mas agora vamos chamar essas funções. Então, com o console.log aqui, já que as minhas duas primeiras funções, elas retornam um valor, tá? Eu posso aqui no console.log chamar aqui, ó, o meu array OP, qual função eu quero executar, por exemplo, aqui a função que tiver no índice 0, e ele vai pegar a primeira função de soma, e agora como que eu passo esses valores aqui para dentro da minha função? Aqui, ó, na chamada aqui do array, eu abro parênteses e falo qual que é o parâmetro, né? Quais são os parâmetros que eu quero passar, e no caso eu quero passar o meu array valores. Valores daqui está entrando para dentro do parâmetro val. E nesse caso, eu vou obter a soma dos valores do array. Show de bola? E se eu quiser obter a multiplicação? A multiplicação é uma função que está na segunda posição, de índice 1. Então, eu venho aqui, mudo para índice 1, e nesse caso, eu vou obter a multiplicação dos itens desse array. Tá vendo? Beleza? Independente do tamanho desse array, já que eu estou usando for of, eu posso ir adicionando mais elementos aqui, ó, 3, 4, 5. Ele vai fazer a operação que eu determinar. Aqui, ó, aqui está a multiplicação de todos os elementos. E aqui eu troco para a soma de todos os elementos. Show de bola? A última função aqui que nós colocamos é uma função que imprime os elementos do array. Então, ela já usa o console.log. Já que eu uso o console.log aqui, eu não preciso usar o console.log do lado de cá. Então, eu falo agora que eu quero executar a função que está na posição de índice 2.
ou seja, na terceira posição do nosso array valores. E aí, quando eu executar aqui, ó, ele faz a impressão de todos os elementos do nosso array. Bacana isso, né? Show de bola! E como que eu posso adicionar isso na nossa coleção? A gente já sabe, tá? Nós podemos adicionar esse elemento, essa div no nosso script, e após a operação eu posso dar um inner HTML ou criar um elemento dentro da div e dar um inner HTML nele. Enfim, tem várias possibilidades que a gente tem nesse momento, então, para poder adicionar os elementos aqui dentro do array. Com isso, qual que é a minha tarefa, o meu desafio para vocês, tá? Eu quero que vocês façam uma calculadora básica, tá? Mas adicionando as funções da calculadora aqui no array, tá? Eu quero o array de operações igual eu fiz aqui. Então nós vamos ter um campo para entrada dos valores, tá? E vocês vão executar essas funções aqui a partir do array. Vai ter o botão de soma, subtração, multiplicação e assim por diante. Pode ser uma calculadora tradicional, uma calculadora simples, tá? Só com 2 campos de texto por enquanto e os botõezinhos ali para as operações. Eu já volto com a resolução desse exercício, mas antes vocês vão pausar o vídeo, tentar fazer e aí depois vocês vão continuar, beleza? E então, pessoal, olha só, tá aqui a resolução do desafio. Então você que deu pausa, tentou, tá de parabéns. Você que não tentou, tá aí mais uma chance, hein? Tá aí exatamente o que eu quero. Pausa aí e tenta fazer o seu código, tenta a sua prática. Basicamente tá assim, ó, eu coloco o valor aqui, valor 1, valor 2, e aí eu tenho as operações. Vamos clicar no mais, aqui ele fez a operação, no menos, fez a operação, no multiplicar e no dividir, tá vendo? Então, o grande detalhe desse exercício é que eu quero que as operações desses botões fiquem em um array. Show de bola? Vamos à resolução, então, deste exercício. Tá aqui o HTML, tá? Eu coloquei aqui os elementos, ó, os inputs, junto com o label dentro dessa estrutura, tá? Tá aqui o res, a mesma estrutura, e uma div aqui para os botões. Se você quiser copiar, pausa o vídeo, mas lembrando que o código também vai estar disponível no nosso site. Show de bola? Tá aqui o CSS, né? Bastante simples. Tenho aqui o resetter, a formatação aqui do valor, que é essa estruturinha toda aqui, tá vendo? O valor, o input que está dentro dele, a operações, que é esse container aqui, essa estrutura, e os botões que estão dentro de operações. Esse é o nosso CSS. E agora vamos ao queridinho, a mágica que faz tudo acontecer, que é o nosso script. O que nós fizemos? Basicamente eu peguei aqui todos os elementos que eu quero interagir lá com o meu DOM, que são os botões, tá? Mais o campo que vai obter os resultados. Ah, mas por que você não pegou os valores também? Beleza, eu posso pegar sem problema nenhum. No meu caso aqui é uma possibilidade de código, tá vendo? Se eu quiser obter, eu posso? Posso. Aí é só trocar aqui na função, né? Obter os valores aqui em cima, os campos, né? E aqui a gente obtém os valores. Mas vamos lá. Aí é só questão de ajuste de código. Mas basicamente, eu criei um array OP, tá? Com as 4 operações. Na posição 0, na posição 1, na posição 2 e na posição 3. Beleza? Na posição 0 é a minha operação de soma, subtração. Na posição 2, multiplicação. E na posição 3, divisão. Beleza? Eu obtenho os valores, coloco aqui no array val, tá vendo? O document get element by id. Com o id eu obtenho o value. Então obtive o valor do campo valor 1 e valor 2.
coloquei aqui dentro do value, mas vem como text, principalmente que é um elemento de input. Então, para poder fazer a operação, eu utilizei aqui uma função de cast, um typecast, que é a função number. Ele vai converter o elemento que está aqui, que é um texto, é uma string, em um número. Porque se eu não usar esse cast aqui, na hora da soma, o que ele vai fazer? Ele vai concatenar e não somar os valores. Se eu colocar lá 3 e 2, pedir para somar, ele vai colocar 32 no resultado, beleza? Ele vai concatenar. Por isso, eu converti para número. E as outras funções, exatamente o mesmo conteúdo, só que muda a operação, beleza? Somente essa que é a diferença nas funções. E aqui no listener do botão, tá aqui, ó. Eu nem preciso colocar aqui, eu posso chamar a função direto aqui, tá? Aqui, ó, no listener do botão soma, todos os eventos de clique, e eu estou chamando a função específica aqui na posição do array. Para o botão soma, eu chamo a operação da posição 0, subtração da posição 1, multiplicação da posição 2 e divisão da posição 3. Show de bola, pessoal? E assim funciona o nosso código. Ó, atualizei. Se eu colocar aqui 10 no valor 2, no valor 1 e 5 no valor 2, as operações vão funcionar exatamente da forma anterior. Beleza? Como manda o figurino. Então, essa é a nossa calculadora básica contendo funções em um array. Show de bola? Bacana! Precisamos muito aprender ainda sobre outras coleções e esse vai ser o assunto das nossas próximas aulas. Então, fica ligado no canal. Eu te espero lá. Um forte abraço e até lá!